Olá, companheiros e companheiras, eu sou Messilene, eu sou do Coletivo de Relações Internacionais do MST. Atualmente eu estou na Venezuela, em tarefas internacionalistas aqui com a nossa brigada. E vamos para mais um programa semanal de conjuntura do nosso movimento. Nessa ocasião vamos conversar sobre a conjuntura política da América Latina. Queremos aqui mais bem socializar uma síntese do contexto político feito nos espaços de articulação onde o nosso movimento se faz presente, a nível internacional, como é o caso da Via Campesina, da ALBA Movimentos e da Assembleia Internacional dos Povos, que é uma síntese construída coletivamente a partir das reflexões e dos debates que se dá em torno das organizações. E no espaço de articulação continental, no caso da ALBA, por exemplo, a gente constrói uma síntese coletiva da nossa compreensão como movimento político popular na América Latina sobre o contexto qual estamos vivendo. Aqui preparei alguns pontos, a partir do debate e das sínteses que temos, para socializar com vocês. Assim, que é o primeiro elemento que queria socializar. Que o que estamos vivendo e acompanhando na América Latina, sobretudo em alguns países, como é o caso do Chile, do Peru, Colômbia, Venezuela, Brasil e Cuba, eles estão enmarcados num contexto de crise do capital internacional e uma crise e perca de hegemonia do imperialismo norte-americano. Sobretudo nessa disputa na geopolítica, nessa corrida da disputa entre China e Rússia. E nesse sentido, hemos identificado o crescimento dessas duas grandes potências mundial, tanto do ponto de vista político, do seu modelo político ideológico, também do ponto de vista econômico, tem construído uma hegemonia a nível internacional e os Estados Unidos têm perdido parte do seu poder. Mas, ao mesmo tempo, também temos identificado que os Estados Unidos segue com grande poder, sobretudo frente ao nosso continente latino-americano. Um outro elemento aqui, essa crise internacional do capital, que iniciou desde o ano 2008, ela segue bastante profunda, ela não tem sinais de que se recupere. Temos visto o exemplo disso agora com a crise sanitária da Covid-19, de como a humanidade tem sofrido os efeitos dessa crise do capital, espelhada com essa pandemia, que afinal a pandemia é resultado dessa crise. Essa crise, a gente tem visto que não tem sido estagnada, sobretudo do ponto de vista da produção industrial, da produção manufatureira, ela tem uma estagnação, não tem se recuperado. E isso afeta diretamente a vida do povo, da classe trabalhadora, pela falta do desenvolvimento das forças produtivas. E o capital financeiro, como um outro braço do capitalismo, e que também tem se evidenciado nessa crise, o capital financeiro perdeu suas grandes taxas de lucro, o qual, como foi dos anos 90 aos anos 2000, nesse período tem perdido fortemente as suas grandes taxas de lucro, as suas ganâncias. E que temos visto que para recuperar essas taxas de lucro e ganâncias tem feito uma ofensiva profunda no nosso continente sobre os grandes recursos naturais, as nossas grandes fortalezas. Temos visto isso, o exemplo da América Latina, mas também da África, por exemplo. Recursos como água, na nossa biodiversidade, recursos como a questão dos minérios, que tem sido bastante fortes, minérios importantes, sobretudo para o desenvolvimento das forças produtivas, como, por exemplo, o lítio, que é fundamental para a questão das tecnologias, as energias, enfim, e isso tem sido uma ofensiva muito forte desse capitalismo, com a atuação das grandes transnacionais no nosso continente. A nossa região amazônica, que é considerado o pulmão do mundo, é um espaço de grande disputa permanente, e temos visto no Brasil de como isso tem afetado a vida dos povos dessa região e os interesses permanentes
evidenciado sobre o avanço do capital nessa região, né? E aí temos diversas análises sobre como isso tem afetado diretamente. E a Amazônia como esse grande pulmão, né, que no nosso continente está centrado em parte no Brasil, na Venezuela, na Colômbia, né, no Peru, que tem sido esse território de grande disputa permanente e na ânsia de recuperação das taxas de lucro, sobretudo do capital financeiro. Nessa corrida agressiva para recuperar sua hegemonia, os Estados Unidos têm feito grandes esforços, né, para controlar, voltar a ter o controle do nosso continente latino-americano, né, considerado historicamente como seu pátio traseiro, e que historicamente foi vital, né, para o imperialismo norte-americano, ter controle da América Latina, vital para a manutenção da sua hegemonia mundial. O ciclo progressista que nós vivemos na América Latina de 98, 99 até 2016 foi um grande desafio para essa hegemonia dos Estados Unidos, né? E concretamente desafios porque ousamos, a partir de governos progressistas, construir mecanismos, né, de integração, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista econômico, independente dos Estados Unidos, né, que historicamente foi quem controlou o nosso continente. Aí temos os exemplos da ALBA, como um projeto mais radical de integração proposto, sobretudo, e liderado pelo comandante Hugo Chávez. A CELAC, como esse espaço mais plural de governos, né, que tem uma característica mais nacionalista no nosso continente, que aí não é só governo de esquerda, mas governos que têm uma característica de desenvolvimento nacional. A UNASUL, como esse espaço de integração do Sul, né, que incorpora Brasil, Argentina, Venezuela, Equador, né, que era um eixo, né, de integração e construção de alternativa desde o Sul, né, para o resto do mundo e da América Latina e do Caribe, e Petrocaribe como esse mecanismo de integração dos países do Caribe, né, que de alguma forma foi fundamental, sobretudo para as ilhas do Caribe, que historicamente foram marginalizadas, né, de políticas de desenvolvimento nacional, né? E Petrocaribe, com apoio da Venezuela, sobretudo, né, com apoio do petróleo e convênios de desenvolvimento nacional, foi fundamental em um determinado momento para isso. Então, foi um mecanismo, né, de integração criado na região que preocupou muito e aí, de alguma forma, incidiu na perca de hegemonia dos Estados Unidos sobre o nosso continente. Perdeu o controle a partir dos governos progressistas. Então, os Estados Unidos começam a redesenhar uma contraofensiva, que temos a síntese que essa contraofensiva ela iniciou em 2009, com o primeiro golpe de Estado em Honduras, e depois no Paraguai, considerado nesse momento o elo mais fraco dos governos progressistas no nosso continente. E, ao mesmo tempo, a estratégia dos Estados Unidos era debilitar, sobretudo, a ALBA, né, pelo avanço e a integração de muitos governos nesse espaço. Em seguida, começa a desenhar, né, diversas outras ofensivas. E aí, no caso, por exemplo, dos golpes de Estado, a gente viu, no caso do Brasil, né, uma fórmula distinta, mas o Brasil e a Argentina, a retomada, né, do governo neoliberal a partir do Macri também foi parte dessa estratégia, dessa nova contraofensiva de retomar o controle da América Latina. E a Argentina e o Brasil, dentro dessa concepção, né, de que são dois países grandes que incidem de alguma forma na América Latina do ponto de vista econômico e político também, que eram fundamental dentro desses mecanismos de integração. Em todos esses casos temos identificado, né, que os Estados Unidos nessa forma de lidar têm aplicado estratégia de guerras não convencionais, mas também de guerras convencionais. No caso do Brasil e do Paraguai, foi uma fórmula por via, né, dos sistemas parlamentares, né, que é parte de uma estratégia dos últimos períodos, né, depois começaram a aplicar na Bolívia, mas foi distinto. No caso de Honduras e Bolívia, teve essa aliança, né, com um caráter bem mais ofensivo, mas também violento, sobretudo na Bolívia. Eles têm provado o tema da guerra econômica como exemplo fundamental na questão da Venezuela e de Cuba, né, que são táticas no sentido de debilitar ao interno, criar uma situação de caos interno, de necessidade de debilitamento da vida e dos bens da vida de sobrevivência da sociedade. Isso
tem sido muito forte. A questão da guerra econômica e psicológica com a utilização das redes sociais, que tem sido muito mais forte e utilizado com uma campanha aliado com os inimigos internacionais e também com os inimigos internos, né? Todo um exército que cumpre essa função de fazer uma guerra midiática desde as redes sociais muito forte, inclusive com capacidade de mobilização, que temos visto inclusive em Cuba. A questão da utilização dos mecanismos jurídicos nos países, né? Que é a guerra jurídica que a gente tem dito, né? No caso do Brasil, por exemplo, com o Supremo Tribunal, enfim, em outros países também tem sido forte, por exemplo, no Equador, né, com Rafael Correia, na Argentina retoma, né, com Cristina. Então, parte de uma guerra, de uma estratégia fundamental. E também a guerra mais convencional de intervenção militar direta, que é o que a gente tem visto na Venezuela, né, que é essa aliança dos Estados Unidos, né, que é a porta dos Estados Unidos para a América Latina, que é a Colômbia, de preparar muito claramente desenhado intervenções diretas, né, de exército, mas também em aliança com os mercenários, os paramilitares, de uma intervenção direta armada na Venezuela, que tem provocado muitas questões para justificar uma intervenção direta. A gente viu em 2019 aquele fato da ajuda humanitária, mas permanentemente estão tentando criar fatos para justificar uma intervenção direta militar desde a Colômbia na Venezuela. No caso de Cuba também, né, o imperialismo norte-americano tentou, via negociações no governo do Obama, né, de debilitar a revolução. Não foi possível, né, e eles nunca conseguiram debilitar a revolução por via do bloqueio. Se deu diversas negociações, também não conseguiram no governo Obama. Então, no governo Trump se recrudesce mais ainda internamente, muito aliado ali com as máfias de Miami e a direita interna, né? E aí o governo do Biden segue com a mesma estratégia, né, agora de não negociar, mas ao mesmo tempo de provocar um derrocamento a partir das contradições internas. O entendimento é que o Haiti é estratégico para a região do Caribe, sobretudo porque é um ponto de contenção do avanço da Revolução Cubana. E em seguida da vinda do chefe da CIA no continente, vem os atos, né, no Haiti, a morte do presidente de fato por mandos e executado por mercenários colombianos e americanos, né? E em seguida vem então o fato de Cuba, né? Na semana seguinte, nós ainda recuperando da ascensão do fato do Haiti, vem Cuba, né, com toda a provocação interna, né, construída desde afora, para gerar um caos social interno e a chamada desde os Estados Unidos da troca de regime, né, com a histórica chamada signa da ajuda humanitária e intervenção a partir de fora para a troca de regime. Isso preocupa muito, né, e é parte dessa nova ofensiva que os Estados Unidos têm desenhado para o nosso continente. No caso de Cuba, é importante esse acompanhamento permanente, sobretudo, né, porque agora segue uma ofensiva muito mais forte de recrudescimento do bloqueio e sabemos todos os efeitos que isso possa acontecer. Internamente, as informações é que já está controlada a situação, mas existe aí todas as possibilidades desde fora para seguir a desestabilização, até porque existe aí um grande financiamento, né, desde as empresas norte-americana e cubana maiameira para fomentar a contra-revolução desde adentro. Aqui alguns desafios permanentes, né, que temos que hemos também sintetizado. Então, o primeiro, nesse ensejo da luta de classe permanente e do ascenso, temos que acompanhar mais o desafio da retomada mesmo da luta de classe em massa, da luta de massa. As correlações de força no nosso continente, nós só muda, né, com grande luta. Isso não é só o caso do Brasil, é o caso de todo o nosso continente. Sobretudo nos países onde estamos governados por governos neoliberais e fascistas, né, com esse modelo que temos visto e acompanhado no Brasil, no caso do Bolsonaro, com grande luta de massa. Esse é o grande desafio. Como nós reconstruímos métodos de trabalho de base, de reorganização, de forças políticas, para fomentar a grande luta de massa. O outro tema é da unidade do povo do nosso continente, ou seja, construir espaços e construir unidade de linha política, de ação política permanente no nosso continente,
né, entre as forças políticas, mas é importante também ter clareza nas nossas bases sociais, essa grande unidade dos povos, né, inclusive está vigilante permanentemente. E dentro dessa unidade está o tema da solidariedade, né, que é algo permanente. Como que acompanhamos permanentemente? Não somente com cartas, né, e declarações, mas com ações permanentes de atuação, e está vigilante permanente, sobretudo em processos que está sofrendo um ataque mais direto, que é o caso da Venezuela e o caso de Cuba. Né, nós temos nessa luta dura, né, contra a ofensiva imperialista, contra a ofensiva do capital, construir alternativas concretas. Né? Enquanto estamos fazendo a luta de enfrentamento, estamos construindo alternativas concretas. Por exemplo, né, na nossa reforma agrária popular, são alternativas concretas ao modelo do capital. E esse tem sido um desafio permanente no nosso continente, né, da nossa luta permanente. Para além da mobilização, para além da agitação, é nós centrar força nos nossos projetos alternativos ao capital. Então, camaradas, os desafios são muitos, né, são desafios da formação, né, os desafios são permanentes. E aqui queria deixar o abraço, né, e o desafio de seguir estudando e acompanhando o nosso continente, que é um continente grande, rico, e temos grandes possibilidades, a partir da luta e a unidade dos nossos povos, sermos livres e soberanos. E nunca mais termos o imperialismo norte-americano sobre controle do nosso continente. Então, muito obrigada e um forte abraço a todos e a todas.